José, você trabalha onde e há quanto tempo? Trabalho numa grande rede de fast food há 5 anos. Você começou a trabalhar lá, quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos e estudava já. Quando você foi contratado, qual era a média de salário que você esperava receber? Eu esperava receber no mínimo R$ 300, que foi o que é, me informaram, que eu perguntei antes de entrar. Só que quando eu entrei não recebia nem perto disso. Quanto que você recebia em média nos primeiros meses? Meu primeiro mês eu recebi de adiantamento R$ 50 e de pagamento R$ 4,90. E com esse valor você conseguia fazer academia, estudar, Com comprar certeza livros? não. Não. Certo. Você aconteceu de você ver algum colega sendo perseguido por um gerente e aí ele se utilizava dessa jornada para esse colega pedir as contas? Sim, normalmente a pessoa ela fica bem desmotivada, né, por causa do salário e aí a, o gerente ele começa a perseguir, a maltratar o funcionário até que ele peça as contas, né? Nessa empresa que você trabalha, eles chegam a demitir algum trabalhador ou lá o pessoal pede as contas? Chega a demitir os trabalhadores, só que depois de muito tempo, quando eles veem mesmo que ele não vai pedir as contas. O que é normal? Como que eles conseguem que as pessoas peçam demissão lá? Maltratando, fazendo ela trabalhar menos, fazendo outras pessoas fazem mais horas enquanto ela faz, por exemplo, 2 horas, 3 horas e recebe muito pouco mesmo e ela vê que não tem condições de permanecer naquele emprego e sai. E você tem algum colega que se sentiu humilhado, chorou, ficou desesperado por receber 70, 80 reais no mês, enquanto os outros colegas estão recebendo 300, 400? Várias pessoas eu vi chorando, desesperadas até por ter recebido tão pouco e não ter que honrar as contas que tinha que pagar naquele mês. Várias pessoas eu vi bem desesperadas mesmo. E, José, quando sai o final de semana ou precisa comprar alguma coisa para sua casa, você faz prestação, faz crediário? É muito difícil fazer, né? Porque não tem condições de pagar, recebe muito pouco. Quando é ser atendente, né? Atendente recebe muito pouco e não tem como fazer muitas dívidas. Mas por quê? Sabe, porque você não sabe quanto vai receber no fim do mês, é isso? Não sabe quanto vai receber. Muitas vezes eles projetam as horas e você acaba fazendo menos do que o projetado, você ainda fica devendo para a empresa. E você, com os atendentes, esse pessoal que trabalha com jornada móvel, consegue estudar? Como que é a vida do estudante dentro de uma empresa assim? Várias pessoas eu já vi saindo da escola, saindo dos seus estudos, por, por, por desistência mesmo da escola e também não conseguiram pagar as coisas, fica difícil a vida e eles acabam trabalhando mais tempo na empresa e aí eles não têm nem tempo de estudar direito. Como que é o convívio assim com a família, com os amigos, trabalhando numa empresa assim? É fácil conciliar o horário de trabalho durante a semana e final de semana com as atividades de lazer? Não é fácil conciliar as atividades de lazer com o trabalho, porque você trabalha final de semana muitas vezes e aí muitas vezes a família sai, vai pra praia e você vai lá e é o único da família que fica trabalhando, que tem que ficar em casa, não pode sair. Vocês trabalham sábados, domingos, feriados, bastante, muitas horas ou poucas horas nesses dias? Quando é um dia de alto movimento, vamos dizer assim, eles precisam mais do trabalhador. Então, o trabalhador nesses dias ele faz mais horas e às vezes acaba até fazendo hora extra, mas como não pode assinar hora extra, aí eles não assinam, não recebem essa hora extra. Eles só computam para fins da sua remuneração, para saber quanto. Ou nem isso. Fica Não, esse dinheiro perdido, essas horas são perdidas. esse dinheiro fica perdido a hora extra. Na verdade, por exemplo, você fez uma hora a mais, aí é uma hora extra. Então, você não recebe como se fosse hora extra. Eles te dão, por exemplo, deixa você entrar uma hora mais cedo no outro dia. Entendi. Mas não é igual uma hora extra. Entendi. Então acontece de dia de pico ter que trabalhar 8, 9, 10 horas?
Acontece. E aí durante a semana tem que trabalhar 1 ou 2 horas e voltar para casa. Sim, já aconteceu de, por exemplo, num dia eu ter trabalhado até 16 horas. No outro dia da mesma semana trabalhei 4 horas. Está claro que a jornada móvel e variável só é interessante para o empregador. Doutora Ethel, essa questão da humilhação das gestantes no ambiente de trabalho, como que fica? Porque a gestante vai de um lugar para outro, como que é que funciona? Então, doutora Andréa, infelizmente, muitas empresas, temos que frisar, maus empregadores, né? Porque uma coisa é vinculada à outra. O empregador que se utiliza da jornada móvel e variável não é um bom empregador, é um mau empregador. Então, esse tipo de empregador, ele se utiliza também da jornada para conseguir que as gestantes peçam demissão. Então, infelizmente, no mundo empresarial, muitos empregadores veem as gestantes como um empecilho ao lucro, né? Não sei de onde tiram isso, mas é essa visão. Então, o que eles fazem com essa gestante? A gestante sai de casa, toma condução, ônibus, metrô, não importa, chega já cansada, né? Pelo estado dela, carregando o peso além dela de outro ser, se apresenta para trabalhar e muitas vezes é avisada que deve retornar para casa, que hoje o serviço dela não será requisitado. Ou então ela trabalha 1 a 2 horas e volta para casa. Sempre lembrando que ela fica disponível às 220 horas. Porém, ela não vai receber essas 220. Então, no caso da gestante, a situação fica muito mais difícil do que para os demais trabalhadores, porque ela não só está cansada, como ela está preocupada com o pré-natal, com a criança que virá. Então, a remuneração para ela, a gente pode dizer que é mais importante do que para os demais trabalhadores. Precisam sobreviver, mas muitas vezes não estão carregando um outro ser, que já é motivo de preocupação, né, para a gestante. Inclusive, doutora, ela trabalha às vezes bem distante de casa. Então ela sai, enfrenta ônibus, metrô, chega até lá e volta para casa, então? Sim, muitas vezes nós atendemos pessoas aqui no sindicato nessa situação, elas gastam mais tempo em trânsito, se deslocando para a loja, né, para o local de trabalho, do que efetivamente trabalhando. Inclusive, doutora, a gestante, se ela não ganha pelas 220 horas, como ela tem dinheiro para condução, para ir e voltar? Como fica essa questão? Então, muito bem lembrado, doutora Andréa. Apesar do empregador pagar parte, né, da condução, porque não podemos nos esquecer que o trabalhador arca até com 6% do valor da sua remuneração. Então, muitas vezes acontece isso. A trabalhadora literalmente paga para trabalhar. Trabalhadora gestante ou qualquer outro trabalhador, porque o tempo que ela usa, se desloca e a remuneração que ela recebe, muitas vezes o trabalhador chega a receber 70, 80 reais no mês. E existe alguma previsão ou algum impedimento para que as empresas elas adotem a jornada móvel e variável? Sim. A Constituição Federal veda que qualquer trabalhador receba menos que o salário mínimo. Hoje o salário mínimo nacional é de R$ 510 e aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, tem 3 pisos regionais, 505, 530 e 545. Então, também nenhum trabalhador poderia receber em São Paulo menos que esses valores. Ao passo disso, a nossa convenção coletiva, que é aplicável para São Paulo e para os outros 35 municípios que compõem a base do Sintoresp, o nosso menor piso é de R$ 589,01. Então, nenhum trabalhador da nossa categoria, dentro da base do Sintoresp, poderia receber menos que R$ 589. Então, se nós considerarmos a Constituição Federal, o salário mínimo regional e a convenção do Sintoresp, essa jornada seria, sim, ilegal. Doutora Ethel, continuamos no próximo bloco com jornada móvel e variável? Não saiam daí, a gente volta já já.